Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 4 da primeira carta, fica lá perto de Apocalipse, tá? Tem a primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João, né? Amém? Glória a Deus. A primeira carta, ela tem 5 capítulos. A primeira carta, um único capítulo, apenas 13 versículos. E a terceira carta, nós também temos 15 versículos, tá? Mas nós estamos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que aqui estão, fala com todos nós, meu Pai. Não deixa ninguém sair daqui sem compreender a tua palavra. Não permita que ninguém saia daqui, Senhor, sem se alimentar do teu evangelho. Não deixa ninguém sair daqui com dúvida no coração. Não deixa ninguém sair daqui, ó Pai, com o coração abatido ou triste, ou sem entender a tua palavra. Que todo impedimento da tua palavra que venha cair por terra em nome de Jesus, destaca os ouvidos, destaca os nossos olhos, e que esta palavra santa e poderosa, ela caia no nosso coração, e que o nosso coração seja uma terra fértil, que venha produzir frutos em nossas vidas e na vida de outras pessoas, e que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. E a Deus toda a glória. E pode sentar, queridos, pode sentar. Irmãos, nós temos ouvido tanto nos últimos dias, eu já falei aqui algumas vezes sobre, e olha que essa carta, ela foi escrita no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo escreveu essa carta há muitos anos, há muitos e muitos anos. E quando você lê essa carta, você lê a Bíblia, você parece que o que está lendo aqui está acontecendo atualmente. Porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é diferente de um jornal, ela é diferente de um livro, ela é diferente de qualquer outra coisa que você possa ler. Se você lê um jornal, não tem mais o que você lê e já perdeu a manchete, passou. Se você lê uma revista, é a mesma coisa. Você chega num consultório, você chega numa clínica, você chega em qualquer lugar, a primeira coisa quando você chega na recepção é você se deparar com uma cesta cheia de revista. E muitas das vezes a gente não vamos nem ler, vamos só ver as fotos. Ver só as fotos, as paisagens, as coisas. Porque aquela matéria, ela já passou. Aquela reportagem já passou.
Então não interessa mais a gente ler a matéria, interessa a gente ver as fotos, as paisagens. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia, quanto mais você lê, mais ela te revela algo. Quanto mais você se aprofunda, mais o Espírito Santo te mostra algo. Quanto mais você se debruça nela, mais você tem revelação de Deus. E aqui o versículo 1 ele diz: amados, versículo 1 do capítulo 4: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o que é que Paulo está dizendo, ou melhor, o que é que João está dizendo com isso? Lá no primeiro século ele já estava orientando aquele povo, e hoje nós estamos vendo isso acontecer. Hoje nós estamos vendo isso acontecer. É o que a gente vê muito, falsos profetas. E o que é um falso profeta, irmãos? É o que a gente vê muito por aí. É o que a gente está vendo todos os dias. Pessoas não ensinando a verdade bíblica, pessoas deturpando a verdade bíblica e enriquecendo com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pessoas se dando bem com o Evangelho de Jesus. Pessoas enganando a muitos. Isso é um falso profeta. Quando as pessoas falam algo que não é, que não acontece e que não é bíblico. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 4, se os irmãos puderem me ajudar, se você puder ler para mim o capítulo 24 de Mateus. Outro irmão pega aí Mateus 7,15. Mateus 24, 4. Aleluia. Vamos ver o que é que diz. Pode ler? Pode ler. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Pronto. E ele vos respondeu: veja que ninguém vos engane. Por que é que Cristo já estava orientando as pessoas? Porque já tinha gente que estava enganando as pessoas. Já tinha gente, Paulo, que estava enganando as pessoas naquele tempo e nesse tempo. Nesse tempo não é diferente. Tem pessoas que continuam enganando as pessoas. Quando nós abrimos essa igreja, não vou dizer abrir, formar essa congregação, teve um colega meu que falou assim: poxa, como é que essa igreja vai para frente se vocês não pedem oferta, não pedem dízimo? Eu falei: nosso ministério é assim, e já tem mais de 20 anos, e nós estamos aqui há 3 anos, e quantas vezes foi pedido uma oferta aqui? Quantas vezes foi pedido? Nenhuma vez. Por quê? Porque o João ele está dizendo: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. Então como é que nós provamos? É exatamente com a Bíblia. É quando você vai no culto, você veja se o pastor está pregando a Bíblia. É por isso que nós pedimos para os irmãos abrirem as suas Bíblias e acompanhar dentro da palavra. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você está acompanhando, você está vendo. Então é isso que o evangelista está dizendo. Mateus 7,15. Pode ler, pode. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém. Mateus, né? Isso. 7,14, 7,15. 7,14.
15. Tá. Só para me acompanhar aqui. Verso 15. Falsos profetas. Então o pastor Marcos leu aí, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então Cristo, já nesse tempo, ele já estava orientando os irmãos. Nós estamos, irmã Jaqueline, na primeira carta que João escreveu, primeira carta lá no finzinho, capítulo 4, viu? Primeira carta de João, capítulo 4. Então, Cristo aqui já estava orientando as pessoas. E o que é que Cristo fala? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, nós temos que estar atentos. Cuidado, irmãos. Cuidado aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos andando, ouvindo. Aí nós voltando aqui para o texto, capítulo 4 da primeira carta. Aleluia. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Está vendo, irmãos? Isso João pregando no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás. Eu li aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora. Agora, como é que você vai entender que muitos têm se feito anticristo? Por quê? Porque quando eles negam a existência de Cristo, quando eles negam a palavra do Evangelho, quando eles deturpam o Evangelho para enganar pessoas, eles se tornam um anticristo. Quando ele pega a palavra do Senhor e transforma ela em coisas que a palavra não está dizendo, ele se torna um anticristo. E hoje virou moda. Qualquer igreja que você vai, qualquer não vamos generalizar, né, irmãos? Muitas igrejas que você vai, hoje, o que você vê muito é barulho, grito, línguas estranhas, profecias que não acontecem, revelações que não acontecem, e Bíblia, que é bom, nada. Dificilmente você chegar no lugar e pedir para os irmãos estar com a Bíblia aberta, para acompanhar o que o pastor está dizendo, para ver se o pastor está pregando a verdade. Muitos preferem dizer: ei, você de camisa preta que está aí, essa semana eu estou vendo uma chave na tua mão. Aí o irmão Fernando sai todo animado: Jaqueline, eu fui numa igrejinha que o pastor é bênção, essa semana ele disse que eu estou com a chave. E a Bíblia, Fernando? Nada. Aí passa a semana, Jaqueline, passa 15 dias, a chave nada. Não acontece, irmãos. Isso são os verdadeiros anticristos, enganando o povo de Deus, enganando as pessoas. E quantos de nós não fomos enganados com esse tipo de coisa, que nunca aconteceu nada na nossa vida? E eu falo, sempre falei, vou falar de novo, quando esses meninos eram pequenos, eu era de uma igreja aqui em Cosmópolis, há 20 anos atrás, eles eram do tamanho do Lucas. Nós saímos da igreja lá, Lucas, com as pedrinhas na mão, viu? Eram as pedras de Davi. Aí o pastor dizia para nós: olha, a casa mais bonita que você vê em Cosmópolis, atira a pedra que vai ser sua. Está entendendo? Atira a pedra que aquela casa vai ser sua.
Irmãos, os meninos pequenininhos falavam assim, aí eu queria agir a fé deles, né, irmão? Vai, filho, vai, joga a pedra, que Jesus vai ver tua fé. Aí ele pega a pedra cai no chão, não tinha força. Irmãos, eu falo para vocês, você está vendo os ensinamentos, irmãos, que eles têm ensinado para a gente? E a gente acaba caindo nessas coisas de a gente vai e não dá em nada. A gente não cresce espiritualmente, não cresce biblicamente e ainda quer tomar o que é dos outros. Eu fui jogar pedra na casa de uma pessoa, a pessoa mora até hoje naquela casa. Há mais de 20 anos eu passo lá sempre de frente, a mulher está lá no mesmo lugar. A casa está lá. Então, irmãos, nós precisamos nos acautelar dos falsos cristãos. E João aqui está dizendo ainda, filhinhos, e já é a última hora. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Já é a última hora, nós estamos na iminência das coisas acontecer. Você liga a TV, você está vendo guerra. Você liga a TV, você está vendo que os governos não se entendem. Você liga a TV, as tragédias cada dia pior. Isso é um sinal que o Senhor está colocando e mostrando para nós, para que nós possamos tomar conta da nossa vida e guardar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Aleluia. É por isso que João já estava dizendo, filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. Apocalipse 2:2, olha o que ele diz em Apocalipse 2:2. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentiroso. Olha o que é que Cristo está dizendo para essa igreja de Éfeso, a primeira carta que Cristo escreve para as 7 igrejas, e aqui ele está condenando aquele anjo da igreja, aquele pastor. Ele aqui já está condenando. Aí eu pergunto, será que o Senhor está aprovando a nossa conduta, a nossa vida? Será que o Senhor está aprovando a cada um de nós? Porque o versículo 1 diz aqui em Apocalipse 2, escreve ao anjo da igreja. Isso Cristo dizendo para João, que é o anjo da igreja, o pastor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso. Cristo estava dizendo para esse pastor, cuidado, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu o achastes mentiroso. Então, o que é que Cristo está dizendo aqui para esse meu pastor? Ele está dizendo que ele conhece a minha obra, conhece a tua. Ele está dizendo que conhece o meu trabalho e conhece o teu. E sabemos que muitos, com muita paciência, temos lutado, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Quantas pessoas hoje se intitulam apóstolos, bispos, pastores e não são? É por isso, pastor Marcos, que muitos têm se levantado para enganar as pessoas. Toda vez que você vai na internet, você vai em algum lugar, você vê uma pessoa, você vê logo o Pix, você vê logo aquilo, você vê logo aquilo outro, você vê logo uma cobrança de coisas. Ninguém quer pregar o evangelho gratuitamente.
Ninguém quer sair de uma praça como os irmãos saem aqui nas praças, tocando, pregando e anunciando Jesus gratuitamente. Eu tenho um canal no YouTube, já tem mais de 1000 vídeos. Não tem uma chave Pix, não tem uma pedição de dinheiro, nada. Mas hoje o pessoal faz um canal no YouTube, já põe lá, chave Pix. Ajuda essa obra, ajuda esse canal, ajuda a pregar o Evangelho. Mas ninguém quer ir de graça. Ninguém quer fazer, quer cobrar. Irmãos, às vezes eu fico olhando, irmão Fernando, e vejo que tem algumas pessoas que não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo ainda. Jesus falou para os homens, para os discípulos: vai, não leva alforje, não leva bolsa, não leva nada. A casa quer abrir as portas, entre, coma, beba, coma no que eles der e saia. Mas a casa que você chegar e se ele não der um copo com água para você, sacuda a poeira e vá-se embora. Mas não leve nada. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. O Evangelho, ele tem que ser genuíno. E para ser genuíno, é por isso que nós estamos pregando aqui, falando sobre os falsos profetas, que têm enganado as pessoas. Por que é que tem muita gente decepcionada com os cristãos? É por causa disso. Semana passada chegou um bêbado aqui, eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Ele mora aqui embaixo, inclusive eu vi até ele hoje, eu estava subindo de carro e não estava descendo. Não deu tempo de conversar com ele, mas eu vou chamar ele uma hora. Ele parou ali, está a Tamires, tombando ali na porta ali, são tudo igual, tudo ladrão. Aí ele citou o nome dos 4 aí, viu, Fernando? Ele citou o nome dos 4 aí. Citou o nome de apóstolo, de bispo, tudo da mídia. Aí, só que ele não conhece o nosso trabalho, o nosso ministério. Ele não conhece a nossa congregação. Por isso que ele falou isso. E quando ele fala isso, muitos têm o mesmo pensamento, acham que todos são iguais. Antes do Fernando chegar aqui, mais Jaqueline, eu estava comentando que nós estamos aqui há 3 anos e ninguém aqui, Fernando, nunca ouviu da minha boca eu pedir dízimo e oferta. Nunca. Eles estão aqui todos, nunca eu abri essa Bíblia minha aqui e falei: irmãos, abra a tua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nunca. E você nunca vai ouvir eu ministrar sobre isso, porque nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para trazer o Evangelho de Cristo. Simplesmente isso. Não para enriquecer, não para ganhar dinheiro. Se nós quisermos enriquecer e ganhar dinheiro, nós temos que trabalhar. E o Senhor Jesus, Ele vai nos abençoar, Ele pode nos abençoar naquilo que nós queremos. É pecado você querer uma casa? Não. É pecado você mudar de casa? Não. É pecado você mudar de carro? Não. É pecado você almejar isso? Não. Não é pecado você querer essas coisas. Não é pecado você querer essas coisas. Pecado é eu pegar essa palavra, inventar coisas que não estão aqui para me beneficiar dela. Isso é pecado. E eu induzir vocês ao erro também. Aí tanto vai eu como vai vocês. Aí eu estou ensinando uma coisa errada e vocês estão saindo daqui cegos, espiritualmente, sem base bíblica. Versículo 2, capítulo 4 da primeira carta de João. Vamos acompanhar, irmãos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí você fala: como Jesus Cristo veio em carne? Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele se tornou homem como eu e você, até os 30 anos, era um homem normal, igual nós.
comia, bebia, dormia, sentia dor, mas não pegou. Então, para que ele viesse como homem, como carne, como diz o texto, e passasse por todo aquele processo, ele tinha que dar o exemplo, como ele deu o exemplo. Então, se ele deu exemplo, nós também podemos ter esse exemplo e ser como ele. Como Paulo disse, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, é possível. No versículo 15, olha o que diz o versículo 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mas o que é confessar, igreja? É só dizer, eu creio, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito que Jesus veio em carne. Não, confessar é mais do que isso. Confessar é você crer, é você acreditar, é você viver, é você fazer. Confessar é isso. É como se o Fernando olhasse para o Luke e para a Manu e falasse: filhos, eu amo vocês. Ele está falando de coração. Ele está confessando para os filhos que ama eles. Isso é o confessar. Isso é quando nós confessamos essa certeza com essa fé. O mesmo amor que os pais têm para com os filhos. O mesmo amor que os pais têm para os filhos. Eu não estou falando dos filhos porque é um amor sobrenatural, diferente de esposa e marido. Por isso que eu estou pegando aqui o exemplo de amor de pai para filho. É isso confessar. Porque muitos têm confessado, muitos têm dizendo: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas às vezes é da boca para fora. Mas é por isso que ele diz aqui no versículo 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mas confessar de verdade, irmãos, uma certeza, uma sinceridade do coração, algo sobrenatural, algo diferente. Esse confessar que o céu está vendo a tua verdade diante dos homens. Isso é o confessar. 1 Timóteo capítulo 3, um pouquinho para frente, para trás aqui. 1 Timóteo capítulo 3. Os irmãos que achar primeiro podem ler. Versículo 16. 1 Timóteo 3,16. Para que nós possamos. Amém? Amém. Olha aqui. Olha o que é que Timóteo está dizendo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Então, irmãos, é isso. É isso que nós temos que confessar. Esse Cristo glorioso, esse Cristo amoroso, esse Cristo poderoso, que hoje está à destra de Deus. Amém? O versículo 3, capítulo 4. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Olha aí, irmãos. Olha o que é que João está dizendo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Aquelas pessoas que é da boca para fora, confessa, mas não sente. Confessa, mas não age. Confessa, mas não vive. Confessa, mas não acredita. O texto está dizendo que ele não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo,
do que já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O que é o espírito do anticristo, irmãos? O espírito do anticristo é tudo aquilo que é contrário à vontade e à palavra de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Por quê? A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para acontecer desavenças, intrigas, brigas, todo tipo de adversidades. Você acha que o anticristo é o espírito dele? Veio trazer paz, alegria, fez você sair de Limeira dessa chuva para cá, fez você sair de Mojimirim dessa chuva para cá, vocês de Artur Nogueira dessa chuva para cá, os irmãos de Cosmópolis dessa chuva, desse tempo para cá. Só o Espírito Santo para mover e fazer isso, irmãos. Só Deus para fazer isso. Só o Senhor. Porque aqui temos irmãos de Mogi, irmãos de Artur, irmãos de Limeira e irmãos de Cosmópolis. É só o Espírito Santo, Fernando, para fazer isso. É só Deus para fazer isso. Versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele está dizendo aqui, filhinhos, já os tendes vencido. Irmãos, é uma luta todos os dias que nós enfrentamos. É uma batalha todos os dias que enfrentamos. É dentro de casa, é no trabalho, é na rua, é na vizinhança, é onde você for. É uma luta. Você pensa que o inimigo quis que nós estivéssemos aqui hoje? Muitos de nós olhamos o tempo. Vai chover, vai cair água. Mas que bom que vocês chegaram. Fernando chegou debaixo de chuva, mas foi uma chuva ainda serena. Eu não sei se choveu na estrada. Não, é pouquinho, né? Mas ela caiu agora. Então, irmãos, louvado seja Deus por isso. Mas ele diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que os que está no mundo. Você está vendo a importância de sair do mundo? Você está vendo a importância de não permanecer no mundo? Você está vendo a importância de não recusar a palavra do Evangelho? Porque o evangelista está dizendo, filhinhos, sois de Deus, e já os tens vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? O espírito do anticristo, colocando desordem, separação, briga, contenda, fofoca, todo tipo de coisa ruim. O espírito do anticristo está atuando. O espírito do anticristo, ele está agindo aonde? No mundo. E se nós estivermos no mundo da consciência dele, nós somos presas fáceis para os ataques do inimigo. É por isso que João está dizendo aqui, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Nós já vencemos ele, igreja. Nós já vencemos ele. Sabe por que nós já vencemos ele? Porque as coisas que ele tem tentado contra a nossa vida, nós já não damos mais bola para ele, nós já não damos mais ouvido para ele, nós já não damos mais lugar para ele, porque sabemos que ele veio para matar, para roubar, para destruir. É por isso que ele está dizendo, porque maior é o que está em vós, maior é o que está em você. Quem é maior? É o Espírito Santo que está em nossas vidas. É o Espírito da verdade que está em nós. É o Espírito de Deus que vive, que age e que mora em nossas vidas, do que o que está no mundo. E o que é que está no mundo?
bebida. É isso que o espírito do anticristo faz. Os adolescentes, os jovens, adultos, qualquer pessoa que dê posição e lugar para eles. Você sai à noite aqui agora, está assim de jovens, nas baladas, nas bebedeiras, muito cheio de manhã, drogado, bêbado. Tudo isso é o espírito do anticristo, que vai induzindo os nossos jovens, os nossos filhos, a nossa família, a viver no mundo, a amar o mundo, a respeitar o mundo. Respeita os colegas, respeita os amigos, mas não respeita pai e não respeita mãe. É incrível como isso acontece. Porque o espírito do anticristo está atuando, irmãos. E ele sabe, se eles pegarem os jovens, ele acabou com a família. Ele sabe, se eles pegarem os jovens, ele destrói uma família toda. Imagina um jovem agora, final de ano, vai sair para baladas. Você já parou para pensar o ambiente que esses jovens estão? Eu sou bem sincero a dizer para você: se seu filho falar, pai ou mãe, eu vou sair essa noite, você pode ter certeza 100%, 100% eu vou dizer, o seu filho ele tem aí 90%, 80% para estar no meio das drogas e da bebida. Pode ter certeza disso. Ele pode até não usar, mas ele está no meio das drogas e da bebida. Ele pode até não beber, mas ele está no meio das drogas e da bebida. Hoje ele não bebe, mas os amigos que se dizem amigo, deixa ele ser bobo, rapaz, deixa ele ser trouxa. É só um golinho, prova aí para você ver. Só um pouquinho, rapaz. Aí tem aquele ditado que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Provou, já foi. Aí ele está num ambiente hostil, drogas, todo tipo. Poxa, só um pouquinho, só uma carreirinha, só um negocinho, fica de ser besta, tu é para trás, você nem parece ser amigo da gente, rapaz. A gente aqui está querendo ficar doidão, alegre, tudo agitado. Vai lá, acabou. É assim que está acontecendo hoje com o mundo lá fora, aonde o espírito do anticristo está induzindo, está matando os jovens, está colocando nas drogas, está cada dia pior. O jovem chega de manhã bêbado, o jovem chega de manhã daquele jeito, vai falar, vai eu falar, não escuta, não ouve, não dá atenção. Mas quando o negócio aperta, é só o pai e a mãe que tem que resolver. É incrível isso. É incrível. Sempre assim. Aí Romanos no capítulo 8. Alguém abre em Romanos 8, outro abra em João 12, 31. Nós vamos ler para entendermos melhor esse versículo 4. Romanos 8, 31. E Evangelho de João 12, 31. Enquanto isso eu vou ler aqui o 12, 31 de João, viu? Diz assim, João 12, 31. E agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O versículo 30 diz: respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Qual foi a voz que Jesus viu? No versículo 28 aqui, do capítulo 12 de João, eu estou no Evangelho de João, tá? Capítulo 12, versículo 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão ali estava, e que a ouvirem dizia que havia sido um trovão. Outro dizia: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Amém? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha o que é que Cristo está dizendo.
Olha o que o Senhor está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que o juízo a este mundo será feito e que nós precisamos tomar tenência em nossas vidas, que nós precisamos. Acabou, irmãos. Amanhã. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Acabou. Então, queridos, mas Jesus está dizendo que Ele vai atrair os seus para Ele. E isso está próximo. Está bem próximo. Dele atrair nós para Ele. Dele vir buscar a igreja dele, irmãos. É por isso que vale a pena nós hoje passarmos por tudo que estamos passando. E pode até se estreitar mais a situação dos cristãos. Mas vale a pena, porque Jesus está voltando. Ele vai voltar. Podem ter certeza disso. Eu falei o que mais? Eu falei Romanos 8,31. Quem pode ler? Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto. Que direi sobre estas coisas? Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, aquele que está em Cristo, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vale a pena, irmão, você ser cristão. Aquele que está em Cristo, vale a pena. Quem será contra nós, irmãos? Não tem. Outro texto que eu falo sempre foi Paulo, quando foi perseguir os cristãos. Quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Se alguém está te perseguindo, igreja, confia no Senhor, porque não está perseguindo só você, está perseguindo Cristo. Quando você é perseguido no teu trabalho, quando você é perseguido na tua rua que você mora, quando você é perseguido em qualquer lugar, alguém está te perseguindo, fica tranquilo, porque ele está perseguindo o próprio Jesus. Como que é? Fala o versículo. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Nós temos um advogado, nós temos um Deus que olha por nós todos os dias. Aleluia. Amém? Estamos encerrando aqui já, irmãos. Versículo 5 do capítulo 4 da primeira carta de João. Estamos encerrando, quase. Mais 3 versículos nós encerramos. Versículo 5 diz: do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Você está vendo? Por isso que é importante a gente meditar na palavra, estudar a palavra. Olha o que João está dizendo aqui, ó. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eu acabei de falar aqui sobre os nossos jovens que tomam as noitadas, que tomam as ruas, que tomam as coisas aí fora. Por que é que você é um pai cristão, quando vai aconselhar, eles não te ouvem? Quando você vai dar um conselho para o teu filho, para o teu neto, para quem for, eles não te ouvem. Ele já fala: poxa vida, pai, você está ultrapassado, você não entende mais a juventude. O seu tempo era outro, hoje é o nosso tempo. Mas o versículo 5 está dizendo: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eles se entendem. Eles se entendem. E vocês sabem o que eu estou falando, porque nós também fomos assim. Quantas vezes os nossos pais nos orientaram, falaram, e nós não demos bola para eles,
e quebramos a cara em algum momento da vida. Por quê? Do mundo são. Por isso falo do mundo e o mundo os ouve. E lá no comecinho eu falei do anticristo. Hoje você vê muitas igrejas aí, irmãos, igrejas grandes, lotadas de pessoas, cheias de pessoas, cheias. E muitas delas nós sabemos que não têm pregado esse evangelho da graça. Mas o versículo aqui está dizendo: do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Infelizmente você vai em algumas denominações, é só envelope, é só dinheiro, é só propósito, é só campanha, é só fogueira santa, é só um monte de coisa. Eles ouvem. Por que é que isso atrai as pessoas? Por que é que as campanhas hoje atraem as pessoas? Por que é que os votos e os propósitos atraem as pessoas? Eu creio que você nunca entrou numa igreja e teve campanha de salvação. Eu creio que você nunca entrou numa igreja e teve campanha do arrependimento de pecados. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós já fizemos muitos votos, aonde nós vamos conquistar, nós vamos receber a bênção financeira, nós vamos entrar em 2025 com os 2 pés, porque nós vamos prosperar. Eu estou dando exemplos do que acontece. Eu não estou falando que nós não vamos entrar em 2025 para prosperar. Nós queremos disso, eu creio e profetizo 2025 para cada um de vocês de bênção, de paz e de fé e de alegria. Mas nós não podemos pegar a palavra de Deus, inverter o texto para enganar vocês. Eu creio que o desejo do teu coração em 2025 ele vai ser realizado. Aleluia. É uma casa? É um carro? É um terreno? É qualquer coisa? Eu creio nisso, irmãos. Só que eu estou falando, como o versículo primeiro começou a falar dos falsos profetas, que eles pegam esses textos e enganam a nossa fé, irmão Fernando, irmã Jaqueline. Eles nos enganam com a tal sonhada prosperidade que nunca vem, a não ser para eles. Deu o seu tudo, mas eles não dão a cesta básica para quem precisa. Deu o seu Isaac, deu o seu tudo, dê a aliança, dê o carro, dê a moto, dê tudo. Você acha que isso é Bíblia? Você acha que você encontra passagem na Bíblia para justificar isso que eles falam? Não. Não. Por que é que eles estão abarrotados, lotados? Olha o versículo 5. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Quando você fala as coisas do mundo, a gente consegue lotar uma igreja. Mas quando nós falamos das coisas espirituais do céu, nós conseguimos esvaziar as igrejas. Porque as pessoas hoje vivem na contramão. As pessoas hoje não querem ouvir de salvação, não querem ouvir de arrependimento, não querem ouvir de perdão de pecados, mas querem ouvir algo que alegra a alma, o ego, as coisas do mundo. Isso enche as igrejas. E você sai com aquela alegria de começar 2025, que vai dar tudo certo para você. 2025 vai ser o ano da bênção financeira. E a gente entra com aquilo na cabeça, irmão, a gente vai, e a gente acaba se decepcionando. Poxa vida, eu vou sair daquela igreja. O que é que nós temos que pregar? A palavra. A Bíblia.
Porque quem vai abençoar nós aqui não é o pastor. Quem vai te abençoar não é a igreja que você congrega. Quem vai te abençoar é quando você pega essa palavra, põe no teu coração e vive ela lá fora. Aí ela vai te abençoar. Aí você vai ter uma direção. Aí você vai estar com os pés centrados, pisando firme, e o Senhor vai te abençoar. É por isso que o versículo 5 diz: do mundo são. Por isso falo do mundo, e o mundo os outros. Imagina se eu chegar aqui agora, aonde tem um monte de jovem agora bebendo, se drogando. Se eu chegar e falar assim: pessoal, é o seguinte, olha, eu estou ali, do lado ali, estou com um monte de bebida ali, vocês querem ir lá? O que é que eles vão fazer? Vão na hora. Mas se eu chegar lá e falar: pessoal, desculpa, eu sei que vocês estão aí, mas eu queria falar um pouco de Cristo para vocês. Eu quero convidar vocês para ir ali, para o culto que vai ter ali na minha casa, ou na nossa igreja. O que é que eles vão fazer? Não vão. Não vão. Por quê? Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os outros. É isso. É isso, igreja. Está cada dia mais difícil você trazer jovens para a igreja, você trazer um desviado para a igreja. Está muito mais difícil porque eles estão provando do mundo, se alimentando do mundo. E o mundo é muito mais atrativo do que a igreja. A gente sabe disso. Nós estamos sentados aqui ouvindo uma verdade bíblica. Só que eles estão lá sentados na mesa dos escarnecedores, com bebida, com droga, com isso, aquilo, com música, com isso, tudo que atrai a carne. É atrativo. É por isso que está difícil. Porque o espírito do anticristo está atuando com força. O espírito do anticristo está atuando com todas as armas que ele tem para que os jovens não venham, para que o teu marido não venha, para que a tua esposa não venha, para que teus filhos não venham. Eles atraem lá fora. E tem muitas igrejas fazendo coisas erradas para atrair jovens. Luz piscando, luz acendendo, luz vermelha. Bota aí, bota um som de funk aí, vai, vamos tocar, vamos pular. Errado. Nós temos que atrair com a palavra. Nós temos que atrair com o evangelho. Não é o ritmo do teclado que vai atrair jovens. Vai atrair pessoas para bagunçar, para dar mau testemunho, mas a vida deles não vai mudar. Porque o que tem que atrair é o Espírito Santo. Aleluia. Quando esses meninos forem transformados, regenerados e viver em novidade de vida, eles vão abandonar o funk, vão abandonar a maconha, vai abandonar a cocaína, vai abandonar a bebida e vai servir a Cristo como Daniel serviu, como Sadraque, Mesaque e Abednego serviu. É isso que tem que acontecer, igreja. Nós não podemos mudar a cor da parede para atrair A ou B. Nós não podemos botar aqui luz vermelha piscando para atrair pessoas. Nós atraímos pessoas que não são transformadas, mas escandalizamos a obra de Deus para o mundo lá fora. Fica pior. Fica pior. Precisamos atrair com os joelhos no chão. Precisamos atrair com a palavra do Evangelho. Precisamos trazer teus filhos, netos, maridos, esposa, através do jejum, da oração. É por isso que toda quinta-feira antes do culto nós oramos aqui, meia hora de joelho, em prol disso, para que o Espírito Santo ele está, irmão, agindo todos os dias. Mas o espírito do anticristo, ele tem cegado o entendimento e tapado os ouvidos das pessoas, para que as pessoas não compreendam esta verdade e não queiram essa verdade. João capítulo 15, versículo 9, olha o que diz em João capítulo 15. Quem encontrar primeiro do que eu, João 15, 9. Acharam? Eu vou ler. Achei. Disse-lhe Jesus, não, aqui, 9.
Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei meu amor. João, né? 15:19, desculpa. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Amém? Amém. Quem pode ler, irmã Jaqueline? Está aí aberto? Lê aí. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Glória a Deus. É que o mundo vos odeia. Está vendo? Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas quando nós não somos do mundo, eles nos aborrecem. Eles não querem. Eles não querem. A água não mistura com óleo. É assim que funciona. Olha o que Jesus está dizendo aí na sua Bíblia, irmãos. Se nós fôssemos do mundo, eles nos amariam. Você pensa que o mundo gosta da gente? Não. Não é as pessoas, tá? A gente tem que separar as coisas. Não é o ser humano, é o espírito do anticristo que faz com que essas pessoas aborreçam com a gente. Lá vem a senhora de novo, mãe, me chamar para a igreja. Não é assim quando você chama teu filho para vir? Por quê? O óleo não mistura com água, fica ali, ó. E nós temos que ter a estratégia. Qual é a estratégia? Cala a boca, oração, jejum. Pronto. Uma hora eles vão perceber que é melhor estar com Cristo do que estar no mundo. Uma hora eles vão perceber que as amizades lá de fora não são verdadeiras. Uma hora eles vão perceber e vão cair na real e falar assim: poxa vida, bem que minha mãe falou, aquilo não era uma boa companhia para mim. Bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou, aquele jovem ou aquela jovem não era para ser meu noivo ou minha namorada. Eles vão perceber o que está acontecendo. Eles vão perceber. O Espírito Santo vai trabalhar no coração deles, igreja. Eu fico preocupado hoje. A geração está crescendo. Eu fico feliz quando eu vejo Manu, Luca, esses meninos dentro da igreja. Por quê? Eu falei no batismo da Manu. É um orgulho para o Fernando e para a Jaqueline. Você vê um adolescente. Irmão, levanta as mãos para o céu. Glorifica a Deus todo dia, porque eu fico feliz quando eu vejo. Você sabe que eu fico feliz. Porque o que você vê de jovem hoje, jovem, meu irmão, na prostituição e drogas. Eu saio à noite aqui mais alto aqui, quando eu falo à noite é cedo, é 9 horas para ir comer alguma coisa por aí. Você vê um jovenzinho, tudo com cigarrinho na mão, tudo com aqueles copão assim, sabe? Aí chega em casa, não pensa no pai, que o pai não dorme, que o pai está preocupado de receber uma má notícia. Se eles soubessem, se eles tivessem, poxa vida, deixa eu me preocupar com meu pai, com minha mãe. A mãe não dorme quando vê um jovem sai para a rua. O pai não dorme, preocupado. Porque o pai sabe que o filho não está em boas companhias, não está fazendo coisa boa. Isso é a verdade. E muitas das vezes chega em casa de madrugada no outro dia mentindo para os pais. Mentindo. E o pai não é bobo, coisa nenhuma, conhece o filho, só basta olhar na cara dele. Não é assim? Já viu que ele não estava fazendo coisas boas. Infelizmente. É por isso que eu digo, ore pelos seus. Para que Satanás solte. Para que Satanás não ponha as garras e venha arrastar para o inferno.
E estamos encerrando, irmãos. O versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha o que é que o evangelista está dizendo. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Eu tenho uma sequência de versículos aqui, eu queria que nós pudéssemos ver. Olha só, abra em João 8,47. Outro abra em João 10,27. Outro abra em João 18,37. E outro abra em João 14,17. Nós vamos ler esses versículos, aí nós vamos encerrar. 8,47 de João, Evangelho de João. 10,27, 18,37 e 14,17. Pode ler o primeiro. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Irmãos, quem é de Deus tem prazer de estar conversando com quem é de Deus. Quem é de Deus não vai prestar ouvidos para ouvir coisas que não é de Deus. Quem não é de Deus não vai estar escutando coisas que não edificam a sua vida, irmãos. Imagina, eu estou no lugar, aí eu estou lá, a pessoa está falando mal de uma pessoa, ou chamando palavrão, ou falando de pornografia, e eu estou lá. É verdade. Estou emprestando o meu ouvido, porque se eu sou de Deus, eu tenho que ouvir coisas de Deus, coisas que edificam a minha vida. Outro, 10,27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Pronto, está aí. Olha o que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Mas infelizmente tem pessoas que estão seguindo, não é a voz do bom pastor que é Cristo, está ouvindo a voz do lobo, está seguindo os lobos. E quando você segue os lobos, aí você volta para o bar, você volta para o cigarro, você volta para a bebida, você volta para a pornografia, para a prostituição, tudo aquilo de ruim que nós fazíamos, nós vamos voltar. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo e nem seguindo a voz do Senhor. Está vendo? Mais um, 18,37. Isto foi Pilato, logo tu és rei, Jesus respondeu, e eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso Jesus estava preso. Jesus ia para a cruz. E Pilatos fez uma pergunta para Jesus: você é rei? Você é o rei dos judeus? Não, é você que está dizendo. Para isso eu vim. E aqueles que me ouvem. Só o finalzinho, irmão. Nelson. Só o finalzinho. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E qual é a voz de Cristo? A palavra. Amém? E para encerrar, irmão, agora eu estou vendo aqui, eu estava vendo que era. Eu estava vendo 8,19, é 8,49, né? Meu Deus do céu, me perdoe, irmãos. 14,17. João 14,17. O Espírito de verdade que o mundo
não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós todos conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o mundo não vê e não conhece. Agora, por que não vê e não conhece? É porque não está à disposição deles? Está. É porque eles não querem. É porque eles não querem o Espírito da verdade. Eles não querem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Mas o Espírito do Anticristo está atuando na vida de quem está lá fora. É fácil de você entender. Só pensa. Você acha que agora, quem está fazendo tudo ao contrário do que nós aprendemos aqui nessa noite, você acha que é o Espírito de Deus que está agindo? Ou você acha que é o Espírito do Anticristo que está agindo? Quem é que induz o jovem que está agora num bar agora, se prostituindo, se drogando? É o Espírito de Deus? Se você parar para pensar agora, as pessoas que hoje estão agora, nesse exato momento, na chuva, tomando chuva, garoa, sereno, fazendo tudo, imagina, você queria que o teu esposo tivesse numa situação que eu estou falando agora? Ninguém quer. Você queria que a tua esposa tivesse numa situação dessa que nós estamos falando agora? Ninguém quer. Você queria que os teus filhos tivessem agora numa situação dessa, bêbado, nessa chuva, chegar molhado em casa, drogado? É o Espírito de Deus que está fazendo isso? É o Espírito de Deus que estão atraindo eles para isso? Não. Nós lemos aqui que é o Espírito do Anticristo que está fazendo tudo isso. E nós precisamos, igreja, lutar contra isso. E nós só podemos lutar de uma forma. Não é bater, isso não vai resolver. Mas é orar. É orar. Dobrar os joelhos. Seu filho saiu? Seu neto saiu? Saiu? Vá para o joelho. Não chegou meia-noite? Dobra o joelho. Não chegou 1 hora da manhã? Dobra o joelho. Peça para Deus incomodar. Peça para o Espírito Santo visitar. Peça para o Senhor arrancar esse espírito do anticristo que está jogando teu filho, teu neto, teu marido, tua esposa para a sarjeta, levando para o inferno a largos passos. Precisamos lutar dessa maneira, irmãos. Não é chegar em casa e você gritar, brigar, bater, não. Filho, você estava onde, filho? Que fedor é esse, filho? Que roupa suja é essa? Que catinga é essa que você está, filho? Ô filho, vá tomar um banho. Aí você vai lá, ora, clama os teus joelhos e clama a Deus. E você vai ter resposta. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Oh, que Deus.